Olá! No ar, o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil! E hoje o programa está imperdível. A história de uma moça do interior de São Paulo, filha de uma cabeleireira e de um motorista de ônibus, que ganhou todos os prêmios de empreendedorismo no Brasil e no mundo. Você pediu e o Brasil que faz trouxe. Vem comigo! Eu sou o Elvis César e o programa Brasil que faz de hoje tem a honra de receber uma das maiores empreendedoras do Brasil, doutora Carla Sarni. Muito bom estar aqui com vocês hoje, muito bom poder vir aqui compartilhar um pouco da minha trajetória, inspirar os nossos brasileiros, porque o Brasil tem muita coisa boa que precisa ser mostrado. Que energia é essa? E o brasileiro, o Brasil está cheio de brasileiras que fazem e brasileiros que fazem sucesso, prêmios de empreendedorismo, lucratividade, centenas de consultórios abertos. Mas conta para nós, como começou tudo isso? Olha, como você contou, Elvis, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Pitangueiras. Uau! Próximo de Ribeirão Preto, não é Pitangueiras no Guarujá. E sou filha, né, de motorista de ônibus. Meu pai faleceu muito jovem com pancreatite. Minha mãe não tinha profissão, meus pais se separaram. Meu irmão tinha acabado de nascer. E minha mãe precisou se reinventar para poder sustentar os filhos. Ela fez um curso de cabeleireira e montou na sala da minha casa um salão. E eu falo que o grande aprendizado que eu tive da minha mãe é que cliente é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Uau! Se chegasse uma pessoa na minha casa para fazer uma escova no cabelo 11 horas da noite, 10 horas, a minha mãe fazia sorrindo porque ela entendia que era mais um dinheirinho dentro de casa, que era prosperidade e que ela poderia dar uma vida melhor para os filhos. Mas, Elvis, tem uma coisa que eu gosto muito de compartilhar. Minha mãe criou os filhos com mindset positivo. Ela criou os filhos fazendo eles acreditarem que eles são capazes. Validando-os. Exatamente. Falo que uma criança, quando ela nasce, né, ela precisa ter o não, a gente precisa colocar regras nela, mas muita gente, quando fica adulto, não consegue se livrar desses nãos. E minha mãe dizia muito para mim e para minha irmã: minhas filhas, vocês precisam ter a independência financeira de vocês. Vocês precisam ter o próprio dinheiro de vocês para comer uma coisa que vocês tenham vontade, comprar uma roupa, sem depender de ninguém. E mais um detalhe que ela reforçava: não importa o que vocês vão ser. Se vocês vão ser manicure, cabeleireiras, advogadas, médicas, dentistas, sejam da turma dos bons. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, Elvis, não tem lugar pra gente mais ou menos. Mais ou menos, o mundo tá cheio. Exatamente. E aí foi assim que eu fui criada. Aos 9 anos de idade eu fiz meu primeiro empreendimento. Minha mãe comprou uma lojinha de roupa. Conta mais. Eu catei uma caixa de carretéis de linha que veio na loja por acaso, né? A loja vendia roupa, não linhas. Pedi para minha mãe me dar aquela caixa de carretéis de linha, montei de frente ao supermercado da minha cidade uma barraquinha. E lá eu realizei meu primeiro sonho. Eu tô aqui imaginando a cena, conta mais. Eu dizia assim para as pessoas que saíam do mercado: entra, freguesia, xuxa dinheiro na bacia. E as pessoas começavam a rir e vinham na minha bacia ver o que tinha. Porque eu peguei uma bacia de colocar roupa de molho, coloquei os carretéis de linha coloridos e a pessoa ia lá, achava graça no que eu dizia e comprava 2, 3 carretéis. Com isso, eu vendi uma caixa de carretéis de linha uma semana e realizei meu primeiro sonho. Comprei uma Calói Ceci cor-de-rosa, porque o meu sonho era ser vendedora de joias da minha tia. E com uma bicicleta eu ficaria mais rápida. Nossa, mas sua mãe foi uma mentora espetacular. Sabe quem fala muito disso? É minha esposa, que a gente precisa validar os filhos. Você pode, você consegue, você deve, você pode, você consegue. Reforço positivo. Você deve, vai pra cima, vamos sonhar com coisas grandes. E eu vejo que a sua mãe foi uma mentora de empreendedorismo para vocês. Muito, Elvis, porque eu falo que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Né? Então, a gente empoderar os filhos, fazer esse reforço positivo que a sua esposa faz
você criar, né, pessoas vencedoras, né, com a autoestima para cima. E aí o que aconteceu? Né? Realizei meu sonho, comecei a vender bijuterias na rua. E aí Quantos anos? Quando eu tinha doutora? 12 anos eu já trabalhava. Eu já tinha meu próprio dinheirinho, eu já tinha minha independência financeira. Já Com tinha 12 aninhos? Eu já tinha meu dinheiro para comprar meu sorvete, meu Seu docinho. E aí o que aconteceu? Minha mãe falava assim muito para mim e para minha irmã, né? Da questão da gente ter uma profissão. Porque ela dizia que a profissão não abandona as pessoas. Só que o único curso na minha cidade que tinha gratuitamente era ser professora, fazer magistério. Pedagogia. Exatamente. Aí eu me inscrevi, comecei a fazer o magistério. Né? Como você pode ver, eu sou uma pessoa bem descontraída, eu adoro gente, Sabe o que eu mais sofri nessa pandemia? O que eu mais sofri nessa pandemia foi ficar longe das pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de estar com as pessoas. Mais do que isso, eu nasci para cuidar de gente. Todas as minhas empresas hoje são gente cuidando de gente. Ô, Carla, doutora Carla, e essa vendedora pitbull que você é? Com quem que você aprendeu isso? Fala, sua mamãe era assim? Olha, minha mãe é uma grande vendedora, mas eu falo que a necessidade nos desenvolve em competências que a gente não tem. E sabe outro detalhe importante? Quanto mais você treina, melhor você fica. Treino. Isso mesmo. Treino e treino. A gente fala isso todos os dias aqui, pagar o preço, treinar, se aperfeiçoar, enfim. E o pós-venda? Como que vocês fazem pós-venda na clínica? Olha, tem um detalhe aí que é muito importante. E eu falo muito sobre isso no meu programa de mentoria. Por quê? O empreendedor brasileiro, ele é muito imediatista. Quando você vai para os países de primeiro mundo, você vê gente fazendo planos para 10 anos, 20, 30 anos. Aqui muita gente monta uma empresa e acha que comprou uma vaca, né? Desculpa o palavreado, mas é exatamente isso. É isso mesmo, comprou Carla. De manhã, quer tirar leite de tarde. Se o leite não sai, não presta, não quero mais. Desiste, não tem o menor grau de resiliência, planejamento, enfim, quer ter um futuro sem planejamento e momentâneo. E na verdade, empresa, na minha visão, é como filho. Né? Bebê dá muito trabalho, depois começa a gatinhar, para depois começar a andar. Mas a gente tem que ter maturidade para passar por esse estágio. A gente tem que ter, como você disse, Elvis, a gente tem que ter resiliência para passar por essa etapa. E aqui tem um detalhe que eu gosto e reforço para quem está nos ouvindo. Muita gente desiste antes mesmo de vencer. Vou repetir, muita gente desiste antes mesmo de vencer. O processo da venda, por exemplo, quanto mais não, mais próximo do sucesso. Tem pessoas que não blindam seu mindset e aquilo gera fraturas emocionais, aqueles nãos, e impedem de concluir a venda. Mudando o lado do campo, eu vou lhe perguntar uma coisa, Carla. Você acha que o empreendedorismo é uma grande ferramenta de transformação social? Com certeza. Países ricos são países que têm empreendedorismo muito forte, porque o empreendedorismo, ele traz riqueza, ele gera emprego, gera impostos. Então, com o empreendedorismo, você consegue fazer completamente a transformação de um país. Na minha visão empreendedorismo, saúde e educação é o que movimenta qualquer país, é o que leva a prosperidade de qualquer país. E é nisso que a gente precisa inspirar outros empreendedores a terem coragem e não viver uma vida de si. Se eu tivesse aberto meu negócio, se eu tivesse expandido, se eu tivesse tentado... Carla, como lidar com o medo, essa outra fratura emocional que bloqueia as pessoas? Tem pessoas que têm medo de empreender, têm medo de realizar, outras guardam a ideia. Eu tenho uma ideia, mas não vou te contar. E morrem com ela. Não é verdade, Carla? Que a gente tem que administrar os nossos medos, porque errar faz parte. E muita gente não empreende no Brasil porque tem medo de errar, porque tem medo dos desafios, tem medo de falhar. Não existe escola na vida melhor do que aprender com os próprios erros.
Porque quando a gente aprende com os próprios erros, dificilmente a gente comete o mesmo erro duas vezes. Você pode cometer um erro novo, diferente, mas aquele erro que você cometeu, aquele fica no passado. Só que não tem problema de cair, né? Caiu, levante e volte a caminhar. É você quem escolhe. Quando você cair, tem atitude. Se você cair, a decisão vai ser sua. Se você vai ficar no chão ou se você vai levantar e continuar caminhando. Eu caí. Muita gente vem aqui na televisão, muita gente dá palestras. Primeiro, gente, eu não sou empreendedora de palco, né, que lê livro e conta história para os outros. Eu sou empreendedora raiz. Né? Aprendi no amor e na dor, com o casco duro, vindo do nada. Hoje toco a maior holding de saúde e bem-estar do país. Começou numa clínica na periferia de São Paulo. Em cima de uma padaria. E foi ampliando, vendia produtos, roupas na faculdade para chegar na clínica, chegou na periferia, foi ousada, enfim, eu amei a sua história. Vendi até água na porta da faculdade, até água eu vendi. Hoje a minha história virou filme, minha história, né, e a empresa que eu construí virou case em 2016, foi a primeira franquia do Brasil, dentre mais de 3 mil marcas, a virar case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School. Eu dou aula lá 2 vezes por ano para alunos de mais de 80 países. Uau! O ano passado, em 2020, virou case em Stanford. Foi um case tão grande em Harvard que Stanford também adquiriu. Sou case aqui no Brasil, no Sebrae, no meusucesso.com, em inúmeras plataformas aí de podcasts. Mas como eu estava comentando, né, a gente não tem que se preocupar em cair. Eu já caí, gente. Em 2009 eu quebrei. Né, eu fiz uma expansão na minha empresa, contando com uma linha de crédito que deixou de existir. E eu acordei, eu vou repetir para vocês, eu acordei devendo 23 milhões de reais. E assim, não é 100, eu vou repetir porque tem gente que acha que é 23 reais. Não, é 23 milhões de reais. Tive que vender o apartamento que eu morava, de 200 metros quadrados, para pagar o 13º e as férias dos meus funcionários. Mudei para um apartamento de 53 metros. E esse apartamento de 53 metros quadrados, eu tive que encaixotar todas as minhas coisas e mudei literalmente para as caixas. Porque meu apartamento tinha caixa até no teto que a gente mal conseguia andar. Porque o que tinha no de 200 metros não cabia no de 53. Carla, que história incrível! Um consultório na periferia. Eu tenho certeza que você foi muito boa em gestão, em método. Quando que você viu que ia deslanchar a maior franquia do segmento no país, na América Latina? Eu nunca imaginei, Elvis, que eu chegaria onde eu cheguei. Eu gosto de falar que o cavalo passa para todo mundo na vida. Todos têm oportunidades. Todos. Uns pegam e outros não. Uns passam a mão banando a vida para o cavalo, outros agarram com as 2 mãos e vão embora. E eu agarrei todas as oportunidades. Essa é muito boa. Eu fui trabalhar na periferia de São Paulo, eu comprei o consultório que eu trabalhava. Olha como é que eu comprei. Isso em 1995. Comprei por 12 mil reais. Dei 2 mil de entrada e paguei 10 parcelas de 1.000. Só que aí eu tinha medo de não conseguir pagar. Sabe o que eu fiz? Passei a abrir o consultório de domingo também. E domingo se tornou o meu melhor dia de faturamento. Porque as pessoas com dor de dente, todos os dentistas fechados, eu virei uma referência na Zona Leste. E aí eu comecei a trabalhar neste lugar, construí uma carteira de clientes gigante. Eu tinha fila de espera até de 1 ano de gente para passar comigo. Sensacional. Só que ao invés de eu comprar um carro novo, tudo que eu ganhava eu punha no meu negócio. No negócio. Tudo. Comprava mais cadeiras, mais raio-x, mais ultrassom e eu fui ampliando. Alugando mais salas e fui montando um time mega bacana. Eu sou dentista, sou especialista em cirurgia. Aí eu trouxe um especialista em implante, aí eu trouxe um especialista em canal. Ou seja, eu chegava na sua clínica e tinha tudo. Tudo em um só lugar e todas as especialidades. Só que chegou uma hora que não tinha mais para onde crescer, eu já tinha alugado todas as salas em cima da padaria. Aí eu conheci meu marido, aqui tem uma história bem interessante para quem tem medo de empreender. Meu marido tinha o que muita gente tem, que é a segurança. Meu marido
foi do Exército, tinha carreira no Exército, né, de 8 anos, crescendo, prosperando, fazia análise de sistema, faculdade de análise de sistema. Eu convenci meu marido a sair do Exército, a pedir as contas no Exército, né, que ele tinha o dinheiro garantido todo quinto dia útil e vinha empreender Brasil, comigo. O que é a paixão? A paixão faz cometer essas doideiras e elas dão muito certo. Conta mais. Quando se sonha junto, gente, tudo fica mais fácil. Meu marido saiu do Exército, veio trabalhar comigo no administrativo. Aí eu convenci ele a fazer odontologia, ele passou no vestibular de odontologia. Nós fomos ao banco, pegamos R$500 mil emprestado e as pessoas achavam que a gente estava louco da cabeça. Pegar R$500 mil emprestado e montar uma clínica na periferia de São Paulo para a classe C e D, igualzinha que tinha nos jardins para os ricos. Ô Carla, tem pessoas que tratam os clientes de qualquer jeito e não vislumbram uma fidelização. Como você pensa isso? Eu penso que ouro na mão das pessoas erradas vira pó. Você pode ter o melhor produto, você pode ter a melhor loja, você pode ter o melhor tecido. Se você não tiver uma coisa chamada pessoas engajadas e comprometidas ao seu lado, nada disso serve. Você vai lá e vende um produto mega bacana para alguém, só que depois você não tem um pós-venda adequado, você não tem um suporte adequado. O que você está fazendo? Queimando a venda. Esse know-how todo, você entrega isso, formata um negócio e faz dar certo? Hoje eu tenho 3 franqueadoras, né? A minha primogênita, que é a minha primeira empresa que surgiu lá atrás, há mais de 20 anos. Eu pensei que você ia falar da sua filha, mas... Não, eu não tenho nenhuma filha, tenho filhos, tenho 2 filhos. Um de 19 anos e um de 18 anos. Uau! Mas hoje eu tenho 3 marcas. Eu tenho a Sorridentes Clínicas Odontológicas, que é a marca odontológica mais premiada do país, com mais de 70% do mercado, 6 milhões de clientes atendidos. A gente faz 400 mil atendimentos mês, 95% de satisfação dos nossos clientes e mais de 450 unidades. Depois a minha segunda loja, minha segunda marca, que é uma rede da qual eu me associei, tenho como sócia a atriz Giovanna Antonelli. A atriz Giovanna Antonelli tinha uma empresa chamada Giolaser, já há 5 anos. Qual segmento? Depilação, estética e beleza. Em 2018, aqui tem uma história bem bacana. Em 2018, eu contratei a atriz Giovanna Antonelli para ser garota propaganda da Sorridentes. Lembra que eu falei para vocês do cavalo que passa para todo mundo, monta quem quer? Ó, esse cavalo passou na minha frente. Para que eu chamei a Giovanna? Para ser garota propaganda. Só que aí a Giovanna comentou comigo sobre a Giolaser e me chamou para ser sócia. Você falou, agarrou. Agarrei o bicho, me tornei sócia da Giovanna, era uma rede com 13 unidades. Estruturei ela em 2019, fiz isso que você está dizendo, coloquei gestão, profissionalismo, experiência. Eu já tenho muito know-how como franqueadora, porque eu já tenho uma rede de muito sucesso. Em 2020 eu comecei a expansão, um mês antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Estou com 265 unidades. Uau! As pessoas vão lá, compram uma loja, ganham 90% das unidades que eu abri. De fevereiro de 2020 até agora, atingiram o ponto de equilíbrio no primeiro mês e deram lucro no primeiro mês de negócio. Ou seja, é um negócio muito bem estruturado. Espetacular. E minha terceira filha, da qual eu me orgulho muito, é a primeira rede de clínicas de oftalmologia no Brasil chamada Olhar Certo. Todos os meus negócios têm um propósito. A Sorridentes surgiu porque, na minha visão, morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Por isso que eu implantei os 4 pilares do acesso, conforto, conveniência e qualidade. A Giolaser. Sensacional! Tudo em um só lugar. Todo mundo tem o direito de ficar belo, todo mundo tem o direito de acabar com os pelos, fazer massagem, botox e tudo de bom. E a Olhar Certo, aconteceu a seguinte coisa. Eu tenho um primo, que é um dos melhores, Fernando Drude, um dos melhores oftalmologistas do país, uma referência em cirurgia de catarata.
Ele foi para uma missão na Amazônia, gente. Nessa missão, o que aconteceu, Elvis? Ele operou pessoas que não se viam há 15 anos. Olha isso, que bacana. Que coisa fantástica. Ele chegou para mim e fez assim, me chama de Carlota. Ô Carlota, sou um médico bem-sucedido, mas quero deixar um legado. Você não topa ser meu sócio? Com os pilares da Sorridentes a gente montou o Olhar Certo. Cirurgia de catarata é a cirurgia mais feita no mundo. Todo mundo aqui que está com a gente, eu, você e todo mundo vai ter catarata. Só não tem quem morrer antes, porque é uma doença fisiológica. E nós montamos a Olhar Certo, onde nós estamos dando direito a milhares e milhares de pessoas de voltarem a enxergar. E não contente com isso, por quê? Meus negócios têm cartão de crédito próprio. Então, os nossos pacientes podem parcelar em até 12 vezes sem juros ou até 36 com juro pequeno. Você faz o financiamento próprio. Oportunidade. E todo negócio com propósito dá certo. Todo negócio com princípio, ele dá certo. Ele tem o tempo de maturação, mas ele dá certo. Mudando o lado de campo, Não, que eu quero complementar uma coisa aqui. Fala mais, moça. Não, já que você está falando de propósito, eu quero perguntar para as pessoas que estão aqui nos assistindo o que te faz levantar da cama todos os dias. Né? Porque o propósito que faz a gente levantar da cama todos os dias faz a gente chegar onde muitos não chegam. Porque os apaixonados pelo que fazem chegam onde muitos não chegam. Não chegarão nunca. A atitude apaixonada, ela é avassaladora. Eu vou mudar um pouco essa entrevista aqui. Olha, se você tivesse que dar um pitaco na formação dos dentistas no curso de odontologia, eu sei que tem que treinar demais, estudar demais, fazer demais. Qual pitaco você daria? Implantar as aulas de empreendedorismo. Não é só na odontologia, tá, Elvis? Acho que o setor da saúde como um todo, né? Eu falo o seguinte, o engenheiro, né, ele é formado para ser um empreendedor, porque na grade curricular dele tem muita coisa de empreendedorismo. E a maioria vão trabalhar com outras pessoas. Tem lógica, a engenharia tem uma lógica que ajuda na montagem do plano de negócios. É uma coisa assim que... Tudo, orçamento, planejamento estratégico. É bom em matemática. Quando você vai para o setor da saúde, eu, por exemplo, eu formei em uma das melhores universidades de odontologia do país. Tenho muito orgulho. Fiz faculdade na Unifenas, em Alfenas, Minas Gerais. Período integral, saí com uma bagagem incrível, com muita experiência, só que eu saí sem entender de contabilidade. Né? Eu não sabia o que era um DRE, que era um orçamento e um planejamento estratégico. Então, independente do curso, todas as profissões no Brasil deveriam ter aula de empreendedorismo. Uma matéria específica que falasse puramente de empreendedorismo. São 3 chapéus que o empreendedor tem que vestir, né? Independente do negócio. O primeiro chapéu é o chapéu de gestão de pessoas, porque são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Falei aqui para vocês que ouro na mão das pessoas errada viram pó. O segundo chapéu é o chapéu do marketing, né, e do administrativo. A gente tem que falar sobre o nosso negócio, as pessoas precisam conhecer o que a gente vende, o que nós temos a oferecer. E o terceiro papel é o papel do financeiro. Na pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi debruçar em cima do financeiro. Do caixa. Você cuidou do caixa. Linha por linha. Eu tenho 8 empresas, 3 são franqueadoras, 2 são de tecnologia. Meus negócios se falam entre si. Eu debrucei em linha por linha em cada empresa minha. E tem uma empresa minha que eu gosto muito de contar, porque ela deu um boom durante a pandemia. Eu construí o primeiro plano odontológico do país voltado à prevenção. Uau! Porque eu acredito de verdade que as pessoas não têm que ir ao dentista para arrancar os dentes, para sofrer. Né? Eu acho que a experiência de ir ao dentista tem que ser positiva, tem que ser agradável, tem que ser legal. E pensando nisso, eu montei este plano. Então, quando veio a pandemia, eu já tinha esse plano, um plano de R$19,90 por mês, menos do que custa um sanduíche. E nós passamos a cuidar de milhares de famílias e levando as pessoas sem nenhum problema na boca. Então, as coisas que eu vou montando, elas vão tendo propósitos e 99% das vezes
elas têm propósitos alinhados a cuidados, pois nós somos de verdade gente cuidando de gente. Se você tivesse que recomeçar, o que você faria diferente? Eu diria que nada. Acho que tem um detalhe só que eu poderia ter melhorado. Ter me planejado mais. Por exemplo, se eu tivesse me planejado mais, eu não teria quebrado em 2009 e ficado com uma dívida de 23 milhões para pagar. E vou repetir, paguei tudinho, centavo por centavo. Quer saber como eu paguei? Assiste meu filme, A Força de um Sorriso. Uau. Não vou contar aqui para eles como eu paguei, porque eu quero que eles assistam a minha história de vida e do meu marido, que está aí nas telinhas das TVs. Ô Carla, como que o povo vai saber mais desse filme? Pessoal, olha só, me acompanhem lá no meu Instagram, me sigam lá. O meu Instagram é DRA de doutor abreviado carla.sarne. Lá eu venho colocando imagens do filme, também venho colocando partes do trailer. E eu tô anunciando lá em que canais de televisão vão estar e o dia e a hora. Sigam lá que vocês vão poder assistir com certeza. E mais do que isso, vocês vão se inspirar. É um filme para toda a família assistir junta com um balde de pipoca. Querida, qual o seu propósito de vida? Meu propósito de vida, como eu disse para vocês, é transformar as minhas empresas na maior referência de saúde e bem-estar do Brasil. Porque eu acredito de verdade que nós somos gente cuidando de gente. Carla Sarne, quem é o Brasil que faz para você? Brasil que faz para mim, hoje vem inspirando não só pessoas, mas milhares de empreendedores a construírem um Brasil melhor, um futuro melhor e prosperidade para todos. Uau! Eu agradeço a Deus e a você por essa aula de empreendedorismo. Muito obrigado! Gratidão por me receber aqui, gratidão pelo carinho e espero de verdade ter agregado alguma coisa na vida de vocês. Sem dúvida, criamos conexão, amiga! Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos para cima! Obrigado por essa magnífica audiência. E agora, a nossa live no Instagram, Elvis César Oficial. Quer aprender essa aula e muito mais? Se inscreva no nosso canal do YouTube, Elvis César Brasil que faz. Um grande abraço, Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Valeu!